Mais uma vez, boa tarde, galera do sexto ano. Estamos de volta aqui com a correção das questões escolhidas, né? As quais vocês tiveram mais dificuldade de resolver na avaliação que vocês realizaram na semana passada, né? Então vamos lá para as questões, né? Vamos passar aqui os slides. Pronto, vamos para a questão 4, né? Que é a primeira questão que a gente vai resolver aqui, né? A questão 4 da avaliação de vocês. Então vamos lá, tem algumas orientações aqui, né? Leia atentamente o enunciado da questão e destaque o assunto abordado, né? Vamos fazer isso. Lê o enunciado. Droga não é só um xingamento, como você deve saber. É o nome que a gente dá para as substâncias que modificam o comportamento e o pensamento. Bebidas alcoólicas e cigarros são exemplos de drogas vendidas livremente. Entretanto, há outras que são proibidas. Olha aí, gente, essa tá dando uma informação bastante importante acerca das drogas, né, que são substâncias que modificam o comportamento e pensamento, e que há, né, drogas que são comercializadas livremente e outras que são proibidas por lei no nosso país. Agora vamos para a segunda orientação. Foque no comando da questão e ao que se pede, procurando identificar o assunto abordado. Vamos para o comando. O comando diz o seguinte: assinale a alternativa que indica corretamente as reações do organismo a cada tipo de droga, né? Então, o que o comando está pedindo aqui, gente? Ó, ele quer, né, que a gente indique o item que indica corretamente as reações do organismo a cada tipo de droga. Ou seja, a gente tem que relacionar a droga ao efeito que ela causa no organismo humano. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos analisar cada item e vamos ver o que mais satisfaz aqui o que está pedindo no comando. Vamos para o item A. O álcool, o que ele faz? No início do uso, provoca euforia. Se for usado com frequência, em doses altas, provoca excitação e diminuição dos reflexos. Então, gente, o que ele está querendo dizer aqui é que a ingestão de álcool, né, ela pode causar, no início, ela provoca uma certa animação, né, assim, uma certa agitação, como ele diz assim, uma euforia. Então, isso é comprovado, né? A gente pode observar, né, em casos reais aqui, né, próximo da gente. Então, vamos ver aqui. Se for usado com frequência em doses altas, provoca excitação e diminuição dos reflexos, né? Então, gente, isso é verdade? Sim, né? Quando a gente vê pessoas altamente alcoolizadas, a gente observa, né, que elas são pessoas que tropeçam, né, que muitas vezes até caem, né, não atropelam as coisas. Então, isso é bastante verdade, né? Então, essa questão, esse item A aqui está bem coerente, né? Então, vamos para o item B, né? Dar uma analisada. Aqui está falando da cafeína. Inicialmente, melhora o desempenho em tarefas de vigilância, né? Até aqui faz algum sentido, né? Agora, mais o uso diário pode provocar alucinações e paranoias. Gente, isso não é comprovado, né? Até porque muitos de nós, né, fazem o uso diário, né? Todos os dias, o uso diário quer dizer que a gente toma todos os dias, né, o café, que ele contém cafeína, e ele não provoca, né, alucinações nem paranoias na gente. Então, isso aqui não faz sentido, né? Isso não é comprovado. Então, o item B, né, não faz muito sentido, né? Inicialmente aqui na parte inicial faz até um certo sentido, mas quando a gente prossegue a leitura aqui, né, já passa a ter algumas discrepâncias. Então vamos para o item C. Anabolizantes utilizados em tratamentos de saúde não representam nenhum risco à saúde. Gente, os anabolizantes, né, eles não são utilizados em tratamentos de saúde, né, eles são utilizados mais para quem quer ganhar massa corporal ou de forma mais espontânea, né, de forma mais rápida. E eles aqui está falando que não representam nenhum risco à saúde. A gente sabe, né, que eles são bastante prejudiciais, né? O uso inadequado de anabolizantes eles podem prejudicar gravemente, né, seriamente o organismo humano. Então essa questão também é muito incoerente. Vamos para o item D. Cigarro não provoca nenhum efeito negativo para a saúde do organismo. Gente, essa informação é totalmente uma inverdade muito grande, né? Porque a gente sabe que o cigarro tem a nicotina e ele tem várias, né, substâncias tóxicas, né, que são prejudiciais à saúde humana. Então,
essa questão, esse item D está totalmente incoerente. Restando para nós, né, o único item que contém as reações, né, que o álcool provoca, as reações relacionadas à droga que está indicada no item. Então, é o item A que é o item correto, né, que fala todas as reações, né, de forma verdadeira aqui que o álcool provoca no organismo. Vamos para a próxima questão. Questão 5, né? Um dos perigos, né? Antes de a gente começar a ler, né? Vou fazer a leitura aqui das orientações. Leia atentamente o comando e a pergunta da questão e destaque o assunto abordado. Então, gente, o comando aqui, né? Ele está bem no enunciado, né? Está todo junto, né? Então, vamos fazer essa leitura. Um dos perigos com relação ao uso contínuo de drogas medicamentosas sem acompanhamento médico é que, olha aqui, gente, o que é a questão? Foque no comando, a segunda orientação, foque no comando da questão e ao que se pede, procurando identificar os elementos que estão presentes e ausentes no mapa. Então, olha aqui, o que está falando aqui sobre o que? Sobre as drogas medicamentosas, ou seja, as drogas que são utilizadas como medicamento, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse caso aqui. Agora aqui, ó, a terceira orientação. Procure identificar cada elemento do mapa citado nos itens e elimine as alternativas incorretas. E por fim, leia, analise e marque a alternativa correta. Ou seja, vamos eliminar aqui essas questões aqui. Os itens, né, que estão incorretos. Vamos lá. Ele quer saber, né, um dos perigos com relação aos contínuos de drogas medicamentosas sem acompanhamento médico é que muitos remédios criam dependências psíquica e física. Isso é verdade, gente. Tem alguns remédios, né, a verdade muitos, que se forem utilizados de forma contínua, né, sem o acompanhamento médico, ela pode causar uma dependência química, uma dependência psíquica e física, né? Então, está muito coerente esse item A. Vamos para o item B. Nem todos os remédios apresentam uma bula fácil de ser entendida. Gente, isso não é comprovado, né? As bulas, né? Todo remédio ele contém essa bula, né? Então, mas mesmo assim tem muita gente que não sabe ler, né? Mas só que os remédios contêm a bula explicando direitinho a forma de utilização, as contraindicações e tudo direitinho. Então, é incoerente esse item. Agora vamos para o item C. Vários medicamentos podem servir para a mesma doença, que às vezes confunde as pessoas. Gente, isso aqui, né, não está relacionado propriamente ao assunto abordado, porque ele está falando do uso contínuo de drogas e medicamentos, drogas medicamentosas, né, sem acompanhamento médico. Então aqui está falando já de outra coisa. Vários medicamentos podem servir para a mesma doença, o que às vezes confunde as pessoas, né? Isso aqui pode ser até que seja verdade, mas não está relacionado ao que a questão está pedindo, né? Ela quer saber, né, um dos perigos causados pelo uso contínuo, né, de drogas medicamentosas sem acompanhamento médico. E aqui está falando que vários medicamentos podem servir para uma mesma doença, que às vezes confunde as pessoas. Isso aqui, né, não está relacionado, né, ao assunto abordado na questão. Então a gente descarta, né, esse item aqui. Vamos para o item D. Os medicamentos, ao curar uma doença, sempre provocam outras. Gente, isso aqui não é comprovado, né? Nem todo medicamento, né? Às vezes tem medicamentos que causam efeitos colaterais, mas nem todo medicamento ele necessariamente provoca outra doença, né? E também, se a gente for olhar bem, não está coerente, né, com a questão, né, com o assunto abordado na questão, né? Os medicamentos, ao curarem uma doença, sempre provocam outros, né? Isso aqui não tem nada a ver com o uso constante, né? O uso contínuo de drogas medicamentosas. Então, a única resposta, né, que satisfaz o comando da questão, né, o que a questão está pedindo, é o item A, gente. Muitos remédios criam dependências psíquicas e físicas. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. Item A, nicho ecológico e habitat. Item B, habitat e nicho ecológico. Habitat e biótipo. Nicho ecológico e ecossistema.
Então vamos ver aqui, ó. Leia atentamente o enunciado e o comando da questão e destaque o assunto abordado, né? O assunto abordado aqui, gente, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. Então a gente tem que saber, né, o que a questão pede. Ela quer saber o termo, né, que, a, é, que substitui, né, a gente dizer que uma espécie pode ser encontrada, né, o ambiente onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no lugar onde vive, né? Então, esse é o assunto, né? Então, esse assunto, gente, foque no comando da questão e ao que se pede, procurando identificar o significado do que se pede no enunciado, né? A gente já fez, leia e analise atentamente cada item, procurando identificar o que se pede em cada um, eliminando as alternativas incorretas. Leia, analise e marque a alternativa correta. Vamos lá para o item A. Nicho ecológico e habitat. Gente, o nicho ecológico ele está mais relacionado, né, ao que o animal, né, uma espécie de animal faz em um determinado ambiente. Já o habitat, né, é o local onde essa espécie de animal vive, né? Então, está de uma certa forma está trocado aqui, né? Então, vamos para o item B. Habitat e nicho ecológico. Gente, olha aqui, ó. O habitat, como eu acabei de falar, é o local, né, onde a espécie vive, né, o lugar onde uma espécie de animal vive. E o nicho ecológico é o que a espécie faz nesse ambiente, né, faz nesse lugar onde ela vive. Então, gente, logo de cara dá para a gente saber, né, que a resposta correta é o item B, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, né? O habitat está correto, já o biótopo não tem nada a ver com a questão, né? Vamos para o item D, nicho ecológico e ecossistema. O ecossistema está relacionado a uma grande, o grande espaço, né, de variedades de animais, assim como os sistemas também, os organismos não vivos, né? Assim como os elementos da natureza que não são vivos, como as pedras, né, os rios, entre outros elementos, né? Então o ecossistema está relacionado a mais coisas do que simplesmente o lugar onde o animal vive, né? Simplesmente o que esse animal faz nesse lugar, né? Então não é o item D, né? Porque o ecossistema ele abrange mais coisas do que o que o animal faz no lugar onde vive, né? Então, a resposta correta é o item B. Vamos para a próxima questão. Marque a alternativa que contenha os organismos indispensáveis para manter um ecossistema. Olha aqui, gente. Ele quer saber a questão alternativa que contém os organismos indispensáveis para manter o ecossistema. Gente, vamos ver aqui. Item A, carnívoros e herbívoros. É para a gente saber o que é indispensável. O que é uma coisa indispensável, gente? É algo que não pode deixar de existir, né? Por exemplo, é algo que não pode. Se isso não existir, outra coisa não existirá. Ou seja, os organismos indispensáveis para manter um ecossistema quer dizer o seguinte: que se esse organismo não existir, com certeza não dará, né? Não existirá o ecossistema. Então, não, esse ecossistema vai acabar, né? Porque esse organismo deixou de existir. Então, isso aqui é um organismo indispensável para manter um ecossistema. Então, vamos ver. O item A tem carnívoros e herbívoros, né? Carnívoro, por exemplo, se deixar de existir um animal carnívoro e um animal herbívoro, esse ecossistema vai continuar existindo? Vai, né, gente? Porque tem ambientes, né, que tem plantas, que tem somente plantas, né, que tem animais que são, ou seja, plantas ou algas, né? Ou seja, nem é obrigado, né, ter carnívoro e herbívoro para continuar um ecossistema, não, gente. Então, isso aqui a gente pode descartar. Vamos para o item B, produtores e herbívoros, né? Os produtores eles são indispensáveis, né? Mas os herbívoros não são. Os produtores têm que ter, né? Porque eles que fazem, que produzem o próprio alimento e produzem alimento para as outras espécies, né? Ou seja, os produtores geralmente são associados, né, às árvores, né?
aos vegetais. Então, para que um ecossistema exista, tem que haver árvores, né? Tem que haver produtores. Vamos ver o item C. Produtores e decompositores. Gente, os decompositores, né, os produtores, a gente já afirmou, né, que eles são indispensáveis. E os decompositores também devem ser indispensáveis, gente, porque os decompositores é eles quem decompõem a matéria, né, os organismos orgânicos, né, para que possa estar servindo de nutriente para o solo, né, para existir os produtores, né, para existir as plantas, para existir outros organismos, né, e eles se alimentam da matéria orgânica para estar fazendo isso. Então, eles são indispensáveis. Então, ou seja, os produtores e decompositores eles são indispensáveis para manter um ecossistema. Já o item D diz produtores, herbívoros e decompositores. Os produtores e decompositores, eles são indispensáveis. Já os herbívoros, não. Se não existir animais herbívoros, pode sim existir um ecossistema. Então, a resposta correta é o item C. Vamos para a próxima questão. Questão 9. Conjunto de relações alimentares ocorridas dentro de uma comunidade sendo constituído por várias sequências de seres interligados por meio de seus hábitos alimentares. Aqui, gente, a gente lê o enunciado da questão, né? Lê atentamente o enunciado da questão e o que se pede destacando o assunto abordado, né? Então, o que está pedindo aqui, ó? Esse conjunto de relações pode ser classificado como, ou seja, ele dá informação, né? Conjunto de relações alimentares ocorrida dentro de uma comunidade sendo constituído por várias sequências de seres interligados por meio de seus hábitos alimentares, né? Então, ele está dando a característica, né, desse conjunto de relações, né? Então, ele está falando justamente desse assunto, né? Que é o conjunto de relações alimentares ocorridas dentro de uma comunidade, né? Ou seja, ele quer saber, né, o que está pedindo aqui. Ele quer saber esse conjunto de relações pode ser classificado como. Então, como a gente pode... Qual a expressão que define tudo isso aqui, né? Todo o enunciado. Aí, ó, ele está dando um exemplo aqui, uma orientação. Foque no enunciado da questão e é o que se pede para identificar as palavras-chave que representam o assunto abordado na questão. As palavras-chave aqui, né, a gente pode dizer que as várias sequências de seres interligados por meio de seus hábitos alimentares, né? Então, gente, é a teia alimentar? Sim, né? Com certeza é a teia alimentar. A cadeia alimentar já está relacionada mais, né, a uma ordem, né, de alimentação. Não está muito relacionada ao conjunto de relações alimentares. Está relacionada a uma cadeia, né, como o próprio nome diz, né, está relacionada a uma sequência alimentar, né, ou seja, tem o produtor, tem o herbívoro, tem o consumidor, né, que é o carnívoro, e tem os decompositor, né? Então, essa sequência, né, essa cadeia é um ciclo, né? Então, não é a cadeia alimentar. Relações nutricionais também não, gente. Isso aqui é relacionado ao tipo de alimento que esses animais, essas espécies, elas consomem. O bioma também não, gente. O bioma está relacionado às espécies existentes dentro de um ambiente, né? De um determinado ambiente. Então, a resposta correta é a teia alimentar.